Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História em mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência à pandemia Covid-19. Hoje vamos falar sobre a renúncia de Deodoro e o governo de Floriano. A República foi proclamada no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, pondo fim a quase 70 anos de monarquia. A questão republicana, que só ganhou mais espaço nos anos imediatamente anteriores à mudança do regime, teve grande relação com o tema do abolicionismo. A inclinação do imperador em direção ao fim da mão de obra escrava jogou os setores conservadores das sociedades contrários à abolição nos braços dos republicanos. Estes eram adversários da monarquia, nobres alunos. A República, portanto, nasceu com forte apoio conservador, longe de ter um caráter popular e revolucionário. Foi elitista e continuista em vários sentidos. Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, não assumiu o cargo na condição de histórico defensor da República. Pelo contrário, nobres alunos, mantinha boas relações com o regime monárquico e o imperador, mas as circunstâncias o haviam feito entrar em atrito com o império. Não por ser republicano, mas sim por ser militar. E quando a República passou a ser vista como a única alternativa para a questão militar, Deodoro, apoiados pelos republicanos que buscavam aproximar-se de um líder de prestígio entre os militares, decidiu pelo novo regime, o governo provisório. A proclamação da República exigiu a organização do poder e da estrutura governamental, de modo a adequá-la àquele novo momento. Porém, os conflitos envolvendo o exército não haviam desaparecido com o império e um fator novo apareceu. Toda manifestação passou a ser acusada de conspiratória e de estar ligada à restauração da monarquia. Mesmo que não tivesse absolutamente nada nesse intento, foi assim que Deodoro começou a apontar suas armas para a imprensa, acusando jornais de fazerem propaganda antirrepublicana. A censura foi instituída, mostrando a verdadeira face autoritária do novo governo. Mudança do regime também ocorreu num momento de crise econômica. Assim, as transformações políticas passaram a estar associadas à expectativa de solução dos problemas na economia. Rui Barbosa, o primeiro-ministro da Fazenda do período, lançou uma política econômica que ficaria conhecida como encilhamento. Atentai! Essa política de incentivo à emissão de papel moeda a fim de equacionar a falta de dinheiro para pagar a massa de assalariados e, ao mesmo tempo, viabilizar o processo de industrialização, acabou levando este país a uma crise sem precedentes. Inflação, empresas quebradas, investidores falidos marcaram aquele momento, nobres alunos. Na esfera política, o presidente deu início aos preparativos para formular a primeira Constituição republicana, com a formação do Congresso Nacional Constituinte, responsável por discutir e aprovar projetos encaminhado pela comissão instituída pelo governo. O Congresso foi formado exatamente no primeiro aniversário da República, em 15 de novembro de 1890, cerca de 3 meses depois, aprovou a nova Constituição Brasileira, a segunda da nossa história. No dia seguinte, 25 de fevereiro de 1891, Deodoro foi eleito e empossado presidente da República. Eleição e renúncia de Deodoro. A confirmação do nome de Deodoro da Fonseca para presidente foi cercada de grande tensão, com outros nomes de peso em jogo, como o do republicano histórico Prudente de Moraes. Temia-se que uma derrota do Marechal pudesse levá-lo a dar um golpe de Estado e mesmo a restaurar a monarquia, da qual ele não era ferrenho adversário. Nesse período constitucional do governo de Deodoro, entretanto, durou apenas 9 meses, sendo interrompido pela renúncia do presidente em meio a uma crise política e econômica. Na economia, os efeitos do encilhamento comprometeram seriamente os apoios ao governo. Na política, fatos novos ocorreram naquele meio tempo. Deodoro precisou escolher nas províncias que grupos políticos iria apoiar. Os
preteridos pelo presidente, logo se colocaram na oposição. Em 1891 apoiaram Floriano Peixoto para a presidência, mas com a vitória de Deodoro, o Marechal logo desistiu do poder às forças que lhe faziam oposição. No entanto, o Congresso Nacional, a composição ainda era desfavorável. Ali, Deodoro não tinha uma base sólida. Foi quando decidiu fechar o Congresso, em 3 de novembro de 1891. 20 dias depois, pressionado pela revolta da Armada, Deodoro da Fonseca renunciou, assumindo em seu lugar Floriano Peixoto. Vice assume a presidência. O governo de Floriano Peixoto não foi menos agitado que o de Deodoro, novos alunos, mas, em contraste com o anterior, o novo presidente conseguiu sufocar todos os focos de oposição, sendo, por isso, tido como um consolidador da República. Segundo a Constituição de 1891, em caso de renúncia do presidente, antes de completados 2 anos de mandato, novas eleições deveriam ser convocadas pelo vice, mas Floriano decidiu completar o quatriênio para o qual Deodoro havia sido eleito, o que provocou reações entre os militares. E a mais importante delas, sem dúvida, foi a segunda revolta da Armada. Atentai, o novo presidente também destituiu todos os governadores que apoiavam Deodoro da Fonseca. Essa medida foi especialmente polêmica no Rio Grande do Sul, onde uma grave crise política se instalou em razão da disputa pelo poder daquela província. Mais tarde, esses grupos protagonizaram a chamada Revolta Federalista, movimentos que também foi sufocado por Floriano Peixoto. Seu governo assim completou o primeiro quatriênio da República Brasileira, período conturbado da política e economicamente, que derrubou o primeiro presidente e valeu ao segundo a alcunha de Marechal de Ferro, pela maneira tenaz com que reprimiu todos os focos da oposição a seu governo. Em 1894, Floriano transmitiu o cargo a Prudente de Moraes, republicano, histórico e primeiro presidente civil do novo regime. Então, nobres colegas, assim terminamos essa aula. Por derradeiro, eu quero que vocês respondam o exercício que está aqui abaixo. Forte abraço, fiquem em paz e se cuidem.